Paulo tinha um objetivo quando escreveu o livro, a Carta aos Gálatas. Paulo estava exortando os Gálatas a não saírem da fé. Porque haviam judeus convertidos, gentios convertidos, e havia aquelas pessoas, os mestres do engano, combatendo o ensinamento de Paulo e falando para os judeus que eles não eram salvos só por crer em Cristo, que eles precisavam fazer mais alguma coisa, que eles tinham que guardar a lei de Moisés. E Paulo começa a exortá-los, porque esses ensinamentos estavam afastando os Gálatas do Senhor. E nós vemos hoje que muitos ensinamentos errados estão nos afastando da verdadeira palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. E é muito importante você guardar teu coração, porque o diabo vai combater a verdade, porque ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. O que ele faz? Ele quer destruir a verdade. Ele quer destruir o caminho que é Cristo. E nós vamos ver aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Eu amo a maneira como Paulo se apresenta. Isso também é uma maneira de quebrar muita doutrina errada no nosso coração. Olha só, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, existe curso para você ser apóstolo? Não. Existe uma carreira. Eu começo como pastor, daqui a pouco eu sou ungida apóstolo. Não. Isso são homens que falam. E você tem que saber disso. Por quê? Porque se a pessoa já não entendeu isso, quanto mais o resto. Se ela não entende que o chamado já foi colocado para você e para mim quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Existe um chamado sim para você. O primeiro chamado é você testemunhar da sua fé. Você é um pregador, um ministro do Evangelho. Todos nós somos ministros do Evangelho. Por isso que testemunhar a nossa fé é muito importante. E por que o diabo combate também o nosso testemunho? Também por muitas maneiras erradas. Tem muitas pessoas que acreditam que quando elas começam a testemunhar da sua fé, o diabo começa, então agora eu bati meu carro porque eu dei o testemunho para aquela pessoa que era de tal denominação, aconteceu isso e aquilo. Tudo isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. O diabo te combate? Sim, vai te combater sempre. Já vai me combater sempre. Mas ele vai entrar aonde? Aonde existe trevas, falta de conhecimento. Se você entender que você pode pisar sobre todo o poder das trevas, entender no seu íntimo, e nada, absolutamente nada, irá te acontecer. Essa fase o diabo perdeu. Lembra Paulo naquela ilha? Uma víbora picou o dedo de Paulo. Paulo sacudiu a víbora no fogo e continuou, porque ele conhecia a palavra. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que enquanto ele não terminasse o que Deus havia colocado no coração dele, para ele fazer, o diabo ele não iria entregar a vida dele. Do mesmo jeito que o diabo não matou Jesus, Jesus entregou a vida dele como um cordeiro mudo, para que você tivesse também o direito de andar nessa terra e cumprir o seu chamado. Então tem que ter medo de doenças. Mas como que você se livra de doenças? Julgando a si mesmo. Se julgue, para não ser julgado com o mundo. Comece a olhar os seus sentimentos. Comece a pensar como que você está pensando. Se a sua mente está sendo renovada ou não pela palavra. Porque não é aquilo que você fala que é importante. É aquilo que você se tornou em Cristo. E todos nós estamos crescendo e amadurecendo. Ele começa a falar aqui, versículo 2. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia,
Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí ele começa a falar com os Gálatas de cara, já exortando. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Então, nessa manhã, é importante você checar o seu coração. Você está procurando agradar a Deus ou agradar os homens? Você está omitindo o evangelho verdadeiro porque você não quer se dispor com alguém? O que é mais importante? Que eu entendi há muitos anos. E não foi um homem que me ensinou isso. Foi a própria palavra de Deus que colocou no meu coração. Eu nunca tive que ouvir que eu tinha que fazer determinadas coisas, mudanças de comportamentos. Eu comecei a entender que a minha vida não era mais da mesma maneira. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler os evangelhos. Eu aconselho você, leia os evangelhos. Leia os 4 evangelhos de Cristo. Leia. Lendo Mateus, quando chegou no capítulo 13, eu já sabia que eu tinha que batizar nas águas. Como Jesus foi batizado, eu sabia que eu tinha que ser batizada. Ninguém falou para mim, você tem que ser batizada nas águas, Rita. Eu li e eu entendi. Não é porque homens falam. É o Senhor te ensinando e falando com você. É a sua nova natureza. Você é uma bênção. Você é a resposta para este mundo tenebroso. Eu sou a resposta. Você tem a resposta que o mundo procura. Você tem a resposta. Comece a olhar para você. Comece a entender que toda carnalidade tem que ser combatida em você e em mim. Isso é se julgar. Eu tenho que reconhecer que a inveja é obra da carne. Eu tenho que colocar em morte. Porque a podridão dos ossos é inveja.